Ok, Vinícius, a palavra é com você. Beleza, bom dia pessoal. Estou aqui hoje para apresentar minha dissertação aqui de mestrado com o título Integrating Localized Data in the GraphCast Model for Having Rainfall Predictions in Brazil. E travou aqui, que beleza. Foi. Perdeu o compartilhamento. Perdeu? Perdeu. Eita. Deixa eu só... Voltou. Voltou? Voltou. Estamos online novamente. Só aqui. O que houve? Não sei, travou aqui, acho que não sei porquê. Acho que entrou em modo... Beleza. Qual vai ser o roteiro da apresentação? Eu vou fazer uma breve introdução e a motivação do nosso estudo, os fundamentos conceituais e quais são as abordagens que a gente tem para fazer previsão do tempo. Um mergulho na arquitetura GraphCast, a metodologia que a gente utilizou na minha dissertação. Aqui apresentando um pouco do pipeline de fusão e engenharia de dados, os resultados e a avaliação, o que a gente fez, a conexão entre o nosso preditor de classificação de risco com uma análise mais operacional de como a gente pode utilizar isso para o cenário real e a conclusão em trabalhos futuros. Então, a gente pode começar aqui quando a gente fala de previsão numérica de tempo, que é um paradigma baseado em física, ou seja, a gente quer prever o tempo, convecção, formação de nuvem e também precipitação. Então, existe um tipo de previsão numérica que é basicamente implementado hoje em dia, que é a NWP, que é a previsão numérica de tempo baseada em leis de física, ou seja, você tem equações diferenciais que são modeladas e aí você traz isso para um modelo que tem um custo computacional altíssimo para você fazer previsão do tempo em determinadas localidades. E esse tipo de modelo ele é um modelo muito complexo, ele demanda muita interação para fazer uma previsão muito acurada e, em contrapartida, a gente tem modelos de IA que utiliza um modelo baseado em aprendizado de dados, ou seja, você tem mensuração e você usa a mensuração para fazer modelos preditivos baseados em dados. Então, aqui, por exemplo, qual é o nosso cenário de estudo é a chuva do Rio Grande do Sul, que foi o caso emblemático que aconteceu em 2024, entre o período de 30 a acho que é 5 de maio, mais ou menos. E vocês podem ver que, por exemplo, essa área aqui, onde está como se fosse um rosa aqui, você chegou a quase 100 milímetros de chuva, ou seja, uma precipitação volumétrica muito, muito alta, muito elevada, muito intensa. E aqui a gente tem uma comparação dos principais modelos de predição de tempo que a gente tem. Normalmente, quando a gente fala de predição de tempo, a gente fala em precipitação, que é milímetro, pressão atmosférica, incidência solar e temperatura. O nosso foco aqui vai ser em milímetro, dado o nosso cenário de caso de estudo, que é a inundação que teve no Rio Grande do Sul. Então a gente tem os NWPs, que é Numerical Weather Predictions, né? Que a gente tem um ponto forte que é a alta consistência física, ou seja, ele reflete muito equações de termodinâmica e de formação de convecção a partir de questões de pressão. E que é robusto para padrões em alta escala, e as limitações que são a resolução que é ineficiente para extremos locais, ou seja, a gente faz o treinamento, mas ele não é bom o suficiente para aprender padrões locais quando a gente faz essa análise, na verdade, essa previsão numérica em larga escala, e tem um alto custo computacional. A gente tem um paradigma aqui de previsão do tempo que é chamado nowcasting, que é o intermediário entre o NWP e onde a gente quer chegar, que é o Machine Learning de médio alcance. O nowcasting, basicamente, ele faz utilização de dados de radar para tentar fazer a previsão de precipitação e de dados atmosféricos, né? Na verdade, de estados atmosféricos entre mais ou menos 2 horas. E a gente tem aqui os modelos de Machine Learning de médio alcance, que é, dentre eles, o GraphCast, que é o objetivo da nossa tese, que a gente tem uma inferência rápida, tem uma acurácia boa e faz um bom rastreio de alguns eventos extremos, como previsão de ciclones tropicais. Tem um problema que é a tendência de suavizar o valor absoluto de alguns eventos extremos, como, por exemplo, a precipitação extrema que a gente teve no caso do Rio Grande do Sul, e o desequilíbrio de classes, por exemplo, nesses casos extremos, ou seja, ele além de prever
o valor numérico absoluto, ele faz um undersampling, na verdade ele faz uma previsão um pouquinho mais abaixo do que o valor que é medido localmente. Ele também ele tem um desequilíbrio de ter nesses dados que são coletados esses tipos de classes. Então, o nosso objetivo é o quê? É gerar um sistema com habilidade preditiva para eventos de chuva, com menor custo computacional, que a gente possa rodar mais vezes, e que a gente consiga gerar um sistema de alerta para esse tipo de eventos extremos. Ou seja, eu poderia, com uma previsão com um tempo maior, fazer uma previsão mais acurada e tomar uma ação operacional melhor. E aí, a nossa hipótese central é que a gente pode utilizar um modelo de médio alcance, integrar nesse modelo de médio alcance dados obtidos de estações meteorológicas locais para a gente melhorar a previsão e a gente resolver exatamente a limitação dele, que é a tendência de suavização de picos extremos e em eventos extremos. E como a gente vai resolver isso? A gente vai utilizar os dados de séries temporais que são o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia aqui do Brasil. Para a gente selecionar o GraphCast, o que a gente fez? A gente foi na literatura e olhou, beleza, como a gente pode fazer essa previsão, né? Quais modelos de machine learning que a gente tem disponíveis? A gente tem modelos baseados em grafos e modelos baseados em CNN e LSTM. Dentro das nossas opções, o GraphCast era, na época que a gente estudou, era o top do top, era um dos melhores modelos que a gente tinha disponíveis, os pesos deles são abertos. Foi um modelo desenvolvido pela Google, em específico a equipe de pesquisa DeepMind, e teve já vários impactos positivos e papers publicados, por exemplo, em até revista como a Science. Aconteceu alguma coisa? Ah, beleza. Além disso, ele foi já utilizado em diversos papers. Esse é o primeiro que a gente pelo menos encontrou na literatura em referente aqui ao Brasil, que ele consegue realmente fazer uma análise preditiva melhor do que até alguns modelos de NWP, como o HRES, que a gente vai entrar em discussão um pouquinho mais ao fundo. Então eu consigo fazer uma previsão mais acurada, mais rápido e num custo computacional menor. E aqui a arquitetura geral do GraphCast, como ele funciona. Posso ir pra lá? Dá para me ouvir daí, Diego? Pode. Tô vendo bem, eu tô vendo bem, beleza. Cara, obrigado. Então, como é que funciona a arquitetura geral do GraphCast? Eu tenho dados de entrada, que são os dados da ERA5, que são dados coletados a partir de imagens de satélite e outras fontes de estações através do globo. Eu pego esses dados do ERA5, eu jogo no encoder, ou seja, eu pego o globo, divido num grid, ou seja, eu particiono o globo terrestre em camadas de níveis de pressão e longitude e latitude. Eu pego esse grid e transformo num mesh, ou seja, eu tenho um encoder que leva do grid para o mesh. Esse mesh é uma arquitetura, é como se fosse a representação do globo terrestre numa dimensionalidade maior. Nesse mesh, eu tenho um processador, que na verdade são 16 GNNs, camadas de GNNs aqui, que faz a passagem de mensagens de um nó para o outro, e aí depois eu faço a tradução da update de mensagens do mesh para o grid, aqui no decoder. Desculpa. Eu tenho um decoder que faz, na verdade, a tradução da passagem de mensagens do mesh para o grid. E aí, no decoder, ele me ajuda a gerar a saída, que é a previsão. Então, eu tenho um codificador, um processador e um decodificador. E por que eu tenho esse processador? Porque eu tenho uma malha icosaédrica e hierárquica, que é basicamente um grafo, uma representação, uma alta dimensionalidade do grid terrestre. Ou seja, por ela ser uma malha hierárquica e eu estar utilizando uma GNN, eu consigo capturar interações de um nó para o outro, através do nó que está mais próximo e para os nós que estão mais longe, através da passagem de mensagens.
eu acho que eu cobri tudo. Ah, beleza. Isso aqui exatamente explica muito bem o processo. Então, eu tenho uma arquitetura aqui do meu GraphCache. Eu tenho aqui, basicamente, o meu grid global, que é segmentado em níveis de pressão e em latitude e longitude. Eu tenho um encoder, que eu pego todas as features do meu grid global, ou seja, temperatura de pressão, temperatura, pressão, umidade. Faço essa transformação dessas variáveis em features, jogo para o meu mesh. Esse mesh é uma malha icosaédrica refinada de forma hierárquica, onde eu consigo passar mensagens de nós que estão longe e nós que estão muito perto um do outro, ou seja, isso permite que, por exemplo, uma mensagem, uma dinâmica que é capturada num ponto, interfira num ponto muito longe e pontos próximos tenham uma interferência maior ainda. Eu tenho um processador que basicamente são redes de GNN, que são redes de aprendizagem em grafo, que eu faço o update de mensagens que estão próximas e estão longe. Então eu faço o update dos meus estados, da minha malha aqui de alta dimensionalidade. E aí depois eu tenho o decoder que eu tenho que trazer essa informação que foi feita depois do update, essa malha de alta dimensionalidade para o meu grid. E aí eu tenho um processo de rollout autorregressivo que eu tenho, por exemplo, a predição que foi feita é sempre baseando-se na predição anterior. Então eu tenho um dia, depois o segundo dia é feita uma previsão baseando-se nos dados que eu previ no dia anterior e vai assim sucessivamente. Os dados de entrada são os dados do ERA5, que basicamente é o estado do planeta, com diversas variáveis, numa resolução de 0,25 graus Celsius. E aí eu tenho mais ou menos 5 variáveis de superfície, ou seja, temperatura a 2 metros, vento a 2 metros, e eu tenho 6 variáveis atmosféricas para cada um de níveis de pressão. Ou seja, eu tenho, por exemplo, temperatura, umidade e intensidade geopotencial distribuídos em 37 níveis de pressão. Então, eu tenho literalmente essa figura aqui. Eu tenho níveis de pressão, variáveis a nível de pressão e variáveis a nível de grid, de latitude e longitude. Beleza. E aí, como é que o GraphCache aprende física? A GNN, que é o Graph Neural Network, ele tem 16 camadas na malha icosaédrica aqui. E essa malha icosaédrica hierárquica é muito interessante, porque ela faz com que, por exemplo, se eu tenho uma feature aqui, ou seja, eu tenho um estado aqui, e aí eu quero fazer o update desse estado de um momento no tempo para o outro, esse update de estado aqui pode influenciar todos os vizinhos de formas e intensidades diferentes. Ou seja, se um ponto está mais próximo, eu influencio de uma forma. Se um ponto está mais longe, eu vou influenciando de outra forma. Isso aqui, no paper lá da DeepMind, isso aqui foi definido de forma até empírica, porque isso aqui poderia ser refinado de diversas formas, e essa estrutura icosaédrica foi também escolhida porque a gente tem o icosaedro, na verdade, é formado aqui de triângulos, né? E aí os triângulos diminuem a deformação da resolução global, porque os polos são mais achatados, né? Para evitar até problemas numéricos. E aí é literalmente o message passing que faz aprender física, ou seja, a cada camada, um nó da malha agrega informações dos seus nós vizinhos. E aí eu recebo um update. Eu transfiro essa informação que eu tenho, que eu recebi dos meus nós, próximos para o próximo nó. Essa informação eu posso transferir para o amigo mais próximo, para a aresta mais próxima, como também eu transfiro essa informação para uma aresta mais distante. E aí, esse peso de transferência é a inter-relação física que ele vai capturando. Uma coisa bem simples, um exemplo bem simples é o seguinte: uma anomalia no Pacífico pode influenciar uma previsão no Atlântico Sul, ou seja, quando a gente tem frente fria no Rio Grande do Sul, lá uma mudança de pressão que está acontecendo no Rio Grande do Sul, por exemplo, influencia aqui no Rio de Janeiro como uma mudança de pressão, ventania, enfim, esse tipo de relação. Por isso que até é uma escolha muito inteligente utilizar uma GNN, porque
um update em uma das arestas, uma feature das arestas, faz uma influência longe. Obviamente, a influência mais próxima das arestas próximas, mas também influencia uma pessoa que está mais longe, por uma questão de várias camadas e várias interações complexas. Aí a gente fez o quê? Uma análise crítica do próprio GraphCache. Número 1, ele é treinado exclusivamente no ERA5. O ERA5 já é um conjunto de dados que já tem em si, já foi pré-processado. Então esse conjunto de dados aqui já tem o seu viés, ou seja, ele já foi processado e removido alguns outliers. Então, como ele é treinado de um dado que já foi pré-processado, então ele reflete basicamente os vieses aqui desse dataset. Ele tem esse blurring effect, que é exatamente esse exemplo aqui, que ele consegue prover que vai acontecer um evento de chuva intensa, mas não um valor absoluto máximo. Ou seja, ele fala, cara, aqui vai ter chuva, mas eu não vou conseguir te dar exatamente o valor quanto de milímetro vai chover naquele determinado ponto do grid. E ele tem uma resolução espacial fixa que é de aproximadamente 25 km. Né? E aí, é nesse exemplo aqui que a gente vai trabalhar, onde a gente quer inserir os dados do IMET para ajudar a gente a melhorar a capacidade de previsão de chuva intensa. Aqui é mais ou menos as variáveis principais, que eu tenho componente de horizontal e vertical do vento, temperatura, precipitação total, que aqui é a umidade, a temperatura de campo, e aqui as direções do vento, né, os componentes do vento nos níveis de pressão, a velocidade vertical e o geopotencial. O IMET, como eu já falei, é o Instituto Nacional de Meteorologia. Ele possui os dados de precipitação de hora em hora. A gente tem uma rede de cobertura de estações automáticas por todo o Brasil. Então, se a gente olhar até aqui na região aqui do Rio Grande do Sul, ele tem até, acho que eu tenho uma imagem depois, ele tem uma boa cobertura aqui na região do Rio Grande do Sul. Então, ele vai ajudar a gente a fornecer o ground truth pro GraphCache e ele vai melhorar as nossas previsões. Então, o papel estratégico dos dados do IMET é justamente fornecer o ground truth, ou seja, se a minha precipitação nas últimas 48 horas de uma determinada estação do IMET foi maior do que um threshold, ele fornece dados, ou seja, de altos regressivos, ou seja, lags, do que aconteceu no passado para eu inserir num modelo que vai trabalhar em cima do GraphCache. E aí, a calibração e correção de vieses, ou seja, se eu tenho um viés do dataset do ERA5, eu ajudo a corrigir esse viés utilizando os dados do IMET. Para a gente fazer a classificação, se vai ocorrer ou não chuva, um período de 48 horas para frente, a gente utilizou o AshDBoost, que é basicamente uma GBM altamente otimizada. E aí tem umas vantagens aqui que a gente consegue, principalmente eficiência computacional, e a gente consegue fazer bastante regularização para evitar overfit ou underfit. Né? E aí, novamente, a gente vai utilizar para a gente evitar o desbalanceamento severo, porque eventos extremos a gente tem poucas amostras, ou seja, são poucos momentos que a gente tem eventos extremos. Se a gente for implementar um modelo que, por exemplo, eu vou implementar um modelo com o objetivo de ser muito acurado. Se eu só tiver 10% de evento extremo, ele pode falar, pô, beleza, nunca choveu, então eu acerto mais de 90%, não é isso que a gente quer. A gente quer um modelo que seja bom. E a gente utilizou o aprendizagem sensível ao custo, que tipo, eu dou um peso maior nessas amostras que eu tenho evento extremo. Então, essa aqui é a nossa metodologia. Eu vou pegar os dados do IMET, sincronizar com os dados do GraphCache, fazer uma fusão espaço-temporal entre eles, fazer uma seleção de feature engineering e redução de dimensionalidade. Eu vou gerar uma variável target que é tipo, nas próximas 48 horas eu vou ter uma chuva maior do que um threshold que eu quero analisar. Faço o treinamento do AshDBoost com o Scale Pos Rate, ou seja, dando peso para eventos mais extremos, utilizando uma busca de hiperparâmetros bayesiana
e depois eu faço uma validação temporal utilizando Cross Validation Folding. Aqui foi a arquitetura da solução. Isso aqui deu muito trabalho. Por quê? Eu tive que pegar o modelo do GraphCache, implementar uma imagem Docker, fazer um deploy de várias GPUs, foram acho que a 100, porque eu não tenho aquela TPU, que, enfim, super poderosa da Google. Depois disso eu gerei todos esses dados, gravei no S3, desenvolvi um pacote aqui para puxar todos os dados do IMET, fazer a agregação desses dados, utilizar toda essa questão aqui de fusão espaço-temporal, engenharia, geração do target, e aí depois o treinamento para depois eu gerar minhas previsões. Ou seja, para a gente fazer a previsão do nosso cenário, na verdade o treinamento, previsão e classificação do nosso cenário, foram mais ou menos 500 GB de dados gerados, porque o GraphCache utiliza muitos dados, principalmente o Ara5 é um dataset muito pesado, e foram muitas horas de GPU rodando aqui para fazer inferência de todos esses dias que a gente quis analisar. Então, a gente vai utilizar aqui o IMET como Graph Truth e o GraphCache como preditor. Aqui o IMET, além de utilizar como a variável target, o que eu fiz? Eu analisei a grade das estações e aí a gente teve uma decisão muito importante. Ou eu faço um modelo para me dizer se eu vou ter evento no Rio Grande do Sul como um todo, porque a chuva foi, como eu mostrei lá no slide anterior, a chuva foi muito variada nessa região toda aqui. Eu posso fazer um modelo para tentar prever, fazer essa classificação de vai haver um evento extremo nas próximas 48 horas para essa região toda, eu posso fazer 45 modelos mais especializados para cada uma dessas estações, sendo que cada um desses pontos aqui é um ponto no grid do GraphCache, né? E aí eu vou ter 45 modelos, e aí para eu falar que o meu preditor é bom ou não, eu faço uma análise na métrica agregada de 45 modelos. E aí, fazendo só uma analogia básica, é como se eu treino 45 pessoas especializadas, ou eu treino um cara especialista para dizer se vai ter chuva no Rio Grande do Sul todo. Então, o que a gente preferiu foi, eu vou criar 45 modelos para cada uma dessas estações. Para cada uma dessas estações, eu vou pegar todas as features que estão próximas a cada uma dessas, do GraphCache, próximas a essas estações. Vou utilizar dados históricos do IMET para enriquecer a minha capacidade de previsão do modelo. E aí, eu pego, na média, o que cada um desses modelos está me indicando, se houve ou não chuva extrema naquele período ali das inundações, e aí eu vejo se, na média, os meus modelos são bons ou ruins. E aí depois a gente faz um estudo de caso para ver os principais locais onde teve mais inundação, que é aqui na Bahia, aqui do Rio Guaíba. E aí foi como eu disse, a gente fez a agregação temporal, a gente buscou para cada uma dessas estações todas os pontos do grid do GraphCache que estavam no raio de 50 km, e como a estação não está sempre no meio do grid, e o grid ele dá mais ou menos as features para cada ponto, eu falei o seguinte, beleza, vamos fazer que cada feature dessa estação que eu estou pegando em relação a cada grid do GraphCache, eu vou utilizar como se fosse um peso da distância. Ou seja, se eu estou muito próximo de um ponto do próprio GraphCache e eu sou a estação meteorológica, beleza, eu posso utilizar esse cara aqui num peso relativo importante. Agora, se eu tenho um ponto mais distante, aquele cara eu vou dar um menor peso para confeccionar as minhas features, para montar as minhas features. E aí aqui é mais ou menos, se a gente pegar aqui os grids aqui que foram as estações e as grids que foram selecionadas, a gente vê que em média a gente tem de 7 a 13 pontos de grade, utilizando os 50 km, e aqui a gente vê o número, para cada estação, quantos pontos no grid ele pegou. Então é literalmente o mapa do Rio Grande do Sul. Então, finalizando, eu vou ter um dataset com 45 estações, ou seja, 45 modelos, nesse período de tempo, com mais ou menos 90 registros, e onde eu tenho uma média de 12, com mínimo 7 e o máximo 13. E o número de features por estações são 7.000 a 13.000. Ou seja, eu tenho que fazer
aqui uma redução de dimensionalidade, porque tem uma dimensionalidade muito grande, ou seja, o GraphCast prevê muitas características da atmosfera, tem que fazer uma redução de dimensionalidade. Aí para isso eu vou utilizar o ANOVA F-Test para eu reduzir, eu seleciono quais são as 15 features mais importantes para fazer essa predição. E eu também faço uma injeção de lags da precipitação acumulada do passado, que cada uma das estações me teve, para eu gerar, para eu fechar o meu set de features para cada um dos modelos. E aqui o cenário de avaliação no dia 20 de abril a 10 de maio, e aqui eu tenho a minha função objetivo, que é se nas próximas 48 horas, é uma função indicadora, se nas próximas 48 horas eu vou ter chuva, que aqui é 1 ou 0, né? Chuva maior do que um target. E aí, para a gente validar que isso realmente vai funcionar, o nosso classificador aqui ele realmente funciona, eu vou variar o target de 20 a 90 milímetros. Ou seja, 90 milímetros, tipo, se nas próximas 48 horas eu estou prevendo mais de 90 milímetros, tá uma precipitação absurda. Para vocês terem noção, esse aqui é o mapa de Porto Alegre com 2 metros de elevação do nível da água. Você vê que praticamente o centro de Porto Alegre já começa a ficar todo aqui, principalmente aqui perto das regiões aqui do Rio Guaíba, já começa a inundar. Isso aqui, se chover 30 milímetros durante 8 horas, se chover um período de 8 horas já chover 30 milímetros, já leva a essa situação aqui. Ou seja, é uma situação onde, se eu passar de 30, e se eu já chegar, quanto mais eu chegar aqui para o limiar de 90 milímetros, já é muito mais do que 2 metros de elevação aqui do nível da água. A minha métrica escolhida foi o F1, porque ele faz um bom trade-off entre Precision Recall, porque a gente quer que o nosso classificador não tenha nenhum recall extremamente alto e nem eu tenha uma Precision extremamente alta, porque cada um deles vai ter um custo. E aí eu faço uma análise da ROC para ver se eu consigo realmente discriminar muito bem, o meu classificador consegue discriminar se eu tive ou não tive uma chuva que foi prevista naquelas próximas 48 horas a partir do meu threshold definido. Então aqui a gente já tem a análise do F1, o F1 acima de meio já significa que o modelo é de certa forma bom. A gente teve aqui uma performance máxima aqui de 0,76 na faixa de 30 a 40 milímetros, ou seja, 30 a 40 milímetros de chuva já é bastante chuva. E isso aqui é a média de todos os modelos. Aqui da ROC também, o ideal é que ela seja acima de 0,5, né? Que aí ela consegue realmente mostrar que existe uma discriminância entre as duas classes que a gente tem aqui no nosso classificador. Então, 0,93 aqui, mais ou menos em 40 milímetros aqui, significa que o modelo está conseguindo discriminar bem. Aí é que a gente tem um pouco aqui de precisão, que é aqui. Ele consegue ter uma precisão maior aqui nas chuvas de 20 milímetros, mas quando a gente começa a convergir de 50 em diante, a gente começa a cair a precisão. A mesma coisa com recall, ou seja, a gente consegue ter um melhor precision recall justamente nessa fase aqui. E por que a gente tem essa piora aqui? Porque cada vez os eventos se tornam mais extremos e até o número de eventos que eu vou ter no meu dataset é menor. Então o que a gente chegou à conclusão foi, existe um ponto ótimo, que é de 30 a 40 milímetros nas próximas 48 horas, e isso já é um valor bem alto, como eu mostrei lá naquela figura. E aí a gente pode propor uma estratégia de alerta multinível, onde se eu sei que de 30 a 40 milímetros eu tenho um recall alto, ou seja, realmente aquilo vai acontecer, e eu consigo gerar um alerta de vigilância, cara, a Defesa Civil, fica alerta aí que vai ter uma chuva alta aí. Eu posso gerar um outro nível de alerta de 50 milímetros e outro de 90 milímetros, onde o de 90 milímetros eu tenho que focar em alta precisão, para minimizar os falsos positivos e focar em evacuação em massa, ou seja, uma ação, uma atividade mais drástica, né? Aí,
outro ponto que a gente queria observar aqui, que é o seguinte: a performance agregada dos 45 modelos poderia estar subestimando alguma performance local ou em algum ponto que eu tive maior risco, que foi mais ou menos nesse cara aqui, no nosso cenário de inundação. Para isso, a gente foi e fez um deep dive nas regiões aqui de Porto Alegre, que aí são as estações de Campo Bom e Belém Novo, que fica literalmente no epicentro do desastre, lá onde teve as chuvas. Então a gente também consegue mostrar que até para essas estações, inclusive o F1, que é o nosso foco aqui na nossa medição, que é o Trade-off entre Precision Recall, que é uma métrica muito boa para isso, ele em 50 a 60 milímetros ele consegue atingir aqui 0,8, ou seja, ele ainda consegue ser um bom classificador. E ele, inclusive, tem os picos de performance exatamente nessa faixa. E aí, alguns insights cruciais. A performance local pode superar a média, porque a média vai puxar para baixo. E, por exemplo, em zonas extremas aqui, vou voltar aqui no mapa aqui. Por exemplo, aqui e aqui não teve tanta chuva, então você vai ter menos eventos extremos. Então, teoricamente, ele vai prever que praticamente não teve nada. Enquanto que aqui, nesse ponto aqui, que é central aqui, nessa região aqui, ele vai ter uma boa previsão de, cara, eu tenho muitos eventos positivos ali. Vou voltar aqui. Beleza. Um outro fator que reforça isso, que é a estação de Campo Bom teve um recall de 100% para os limiares de 40 a 60 milímetros. Isso é bom. E a média estadual é mais ou menos de 82%, né, para aquela faixa ali. E o que a gente quis trazer aqui também foi o seguinte, que a gente fez uma validação metodológica, ou seja, a filosofia de treinar 45 estações e a gente pegar a média da performance dessas estações, teoricamente fornece o nosso baseline, como se fosse um indicador de que o nosso modelo, os nossos modelos em si, na média, estão bons. E se a gente fizer um deep dive em cada um onde teve os eventos locais extremos, a gente consegue ver que, se eu enxergar melhor ali dentro, se eu focar mais nessa área, ainda vou ter uma performance melhor. E aí, uma pergunta final que a gente se questionou. O GraphCache é bom? Não é? A nossa metodologia aqui, a gente uniu dados do IMAT e do GraphCache. Mas e se eu avaliasse somente, fizesse um modelo simples, principalmente naquelas regiões ali que eu tive uma alta índice pluviométrico, que foi na região de desastre, e se eu fizesse um modelo o mais simples possível, que o nosso baseline para dado do IMAT, eu estou tentando prever a mesma coisa, utilizando as mesmas features, tudo igual, mas eu só vou usar dado do IMAT. E nos outros eu só vou usar o dado do GraphCache. Ou seja, eu quero comparar quanto um modelo faria melhor um contra o outro. Então a gente chega... aqui eu deixei em inglês, foi mal. Porque a tese está toda em inglês, né? Desculpa, a dissertação está toda em inglês. Aqui a gente consegue provar que se a gente tivesse utilizado somente os dados do IMAT, essa aqui seria, por exemplo, a acurácia, a ROC e o F1, ou seja, a gente não conseguiria ter a mesma capacidade discriminatória e preditiva do que se eu utilizasse somente o GraphCache. Ou seja, o GraphCache ele ajuda a gente a injetar features que são muito relativas aos dados e características da atmosfera e que nos ajudam a entender o que vai acontecer. E o IMAT ajuda, além de formar o ground truth, ou seja, o target, ele ajuda a adicionar informação de nível de um outro dataset, que é o que foi o que aconteceu realmente. E aí a gente chamou isso de Abelian Test, que a capacidade discriminativa teve um salto de quase 32 pontos aqui, se você olhar em alguns casos. Quando a gente olha somente o GraphCache contra somente o IMAT. E se a gente unir os dois, fica
melhor ainda, como eu coloquei lá na dissertação. E aqui, como só os resultados relevantes, a gente gerou ali, teoricamente, tudo aquilo que eu desenvolvi, aquela arquitetura, aquilo ali pode ser, já é automatizável. Na verdade, eu automatizei primeiro para eu conseguir gerar todos os dados, porque tipo, eu tive que subir GPU, descer GPU, sincronizar dados, jogar no S3, porque tipo, 1 tera não tinha nem espaço no HD. Tinha que processar isso, aí subir máquina nas VMs, enfim. E a gente consegue fazer uma previsão de alerta utilizando dados globais no modelo de IA, que tem um dataset de referência que é o ERA5, que é disponível publicamente e atualizado praticamente todo mês. E a gente poderia fazer isso até para as outras regiões. E aí, tipo, basicamente, eu pego o modelo de IA global, injeto informação local, e aí eu consigo transformar um modelo, na verdade eu faço um ensemble model, para gerar previsões locais e classificação de risco. E aí, uma autocrítica aqui que também a gente tem que fazer contra o nosso próprio trabalho é que é o seguinte: se a gente é limitado pela resolução do GraphCast do ERA5, beleza. A gente, cada região vai ter um limiar regional, vai ter um limiar ótimo. Ou seja, se a gente quisesse, a gente poderia fazer até a injeção de mais dados, de outros dados que fossem tão relevantes quanto o IMET. Existem outros tipos de dados meteorológicos que são também utilizáveis aqui. E a gente tem recall um recall mais baixo, tem uma detecção mais baixa, com um limiar de delta, assim, do threshold acima de 70 milímetros. E como trabalho futuro, a gente pode substituir esses 45 modelos para uma arquitetura hierárquica, ou seja, na verdade, em vez de ter 45 modelos e um classificador em cima, eu poderia ter um modelo por cada mesorregião, ou fazer uma hierarquia de modelos, que é tipo um Ensemble Cascading Models. E aumentar a janela temporal para fazer uma análise mais longa, no período de, sei lá, 1 ano. Com essa automatização que eu implementei, já é possível. Só para confirmar também a robustez disso, que é a referência. Acho que é isso. Ok, obrigado.